Sabe aquele arrepio estranho que dá quando a gente vê um robô que parece humano demais, mas tem alguma coisa esquisita? Pois é, essa sensação tem nome. E hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e, o mais importante, o que isso diz sobre nós mesmos. Para a gente entender esse fenômeno, a nossa história não começa com uma teoria, não. Ela começa com um caso real, um encontro bem inquietante que rolou numa loja de departamento super movimentada lá em Tóquio. Olha só, o ano era 2015. A loja de departamentos Mitsukoshi resolveu contratar uma nova funcionária, a Aiko Chihira. Mas assim, não era uma contratação qualquer, sabe? A Aiko foi projetada para ser a recepcionista perfeita, aquele reforço de última geração para o time da loja. E no começo foi um sucesso. Os clientes ficavam, nossa, hipnotizados. Pensa só, os detalhes do rosto eram impecáveis, a pele parecia de pêssego. Ela falava japonês, língua de sinais e o melhor de tudo, era uma trabalhadora que não cansava nunca. À primeira vista, ela era simplesmente perfeita. Só que essa admiração toda não durava muito. Em questão de minutos, o fascínio virava repulsa. Isso mesmo, os clientes simplesmente se afastavam, evitavam ela. A pergunta que fica é: o que deu tão errado com a funcionária que parecia ideal? E aqui tá o pulo do gato, os defeitos dela. O problema é que ela era quase humana. Os movimentos, claramente mecânicos. As reações do rosto, super limitadas. Ela até falava, mas era totalmente incapaz de ouvir, de conversar de verdade. E o aperto de mão, então, foi descrito como um aperto mole, sem ossos. Eram essas pequenas imperfeições que a tornavam profundamente esquisita. Essa história toda leva a gente para a pergunta central de hoje. Por que algo que é quase humano causa um desconforto tão forte? E a resposta para isso está num conceito fascinante que veio lá do mundo da robótica. Bom, vamos dar nome aos bois. Essa sensação desconfortável não é aleatória, ela tem um nome. E a teoria por trás desse nome ajuda a gente a entender direitinho o que aconteceu lá com a Aiko Chihira. Pois é, quem batizou essa sensação arrepiante foi um roboticista chamado Masahiro Mori, lá em 1970. Ele chamou de Vale da Estranheza. A hipótese dele é a seguinte: a nossa afinidade com robôs aumenta conforme eles ficam mais parecidos com a gente, até um certo ponto. Quando eles ficam parecidos demais, mas ainda não são perfeitos, a nossa empatia simplesmente despenca. Para entender isso melhor, vamos imaginar um gráfico. É bem simples. Pensa numa linha horizontal. Esse é o eixo que mede o quão parecido com um humano um robô é. De um lado, bem no comecinho, a gente tem um robô industrial, sabe? Aqueles braços mecânicos. E lá na outra ponta, a gente tem um ser humano de verdade saudável. Agora imagina uma linha vertical cruzando essa. Esse eixo mede a nossa resposta emocional, a nossa afinidade. Lá embaixo é negativo, repulsa, e lá em cima é positivo, empatia. E é exatamente aqui que a mágica, ou melhor, a estranheza acontece. A nossa reação muda completamente conforme a gente anda naquela linha da semelhança. Então o que acontece? Conforme o robô vai ficando mais humanoide, a nossa afinidade sobe, sobe, sobe. Mas aí, de repente, pá, ela despenca num vale profundo de repulsa. Essa queda brusca, essa sensação ruim que a gente tem com coisas que são quase reais. E só depois desse vale é que a afinidade volta a subir, quando a gente chega em algo que é praticamente idêntico a um ser humano. Ok, beleza. O gráfico faz sentido. Mas a grande questão é, por que esse vale existe? De onde vem essa repulsa toda? Bom, a ciência tem algumas teorias bem interessantes sobre isso. Existem algumas teorias principais, e elas basicamente apontam para instintos de sobrevivência bem antigos. A primeira é a de aversão a patógenos. A ideia é que o nosso cérebro vê aquelas imperfeições do robô e pensa, opa, isso parece doença, e aí aciona um alarme para a gente ficar longe. Outra é a saliência da morte, que diz que uma figura quase humana nos lembra que a gente é mortal, frágil, e tem também a incerteza categórica. Essa é mais sobre a confusão mental mesmo. Então vamos resumir as duas principais. Seria, por um lado, um instinto primitivo, um medo de doença, com o cérebro interpretando as falhas do robô como se fossem sintomas, ou, por outro lado, seria um conflito mais cognitivo, uma confusão na nossa cabeça, um paradoxo que o cérebro simplesmente não consegue resolver? Mas espera aí, essa ideia já tem uns 50 anos. Será que ela ainda vale? E se a história não for bem assim? Pois é, um debate mais moderno começou a questionar se o Vale da Estranheza é mesmo real.
Para tirar a prova, um estudo de 2022 resolveu colocar o Vale da Estranheza à prova na prática. Os pesquisadores pegaram um grupo de pessoas e colocaram para interagir com 4 tipos diferentes de humanoides. A ideia era ver se, na prática, os robôs mais parecidos com gente davam mesmo mais medo. E olha, os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. Sabe qual robô foi considerado mais assustador? A Maya, que era só uma assistente de voz, sem corpo, sem nada. Enquanto isso, a Nadine, que era robô super realista, foi classificada como a mais inteligente, mas ficou em segundo lugar como a mais temida. A conclusão do estudo foi bem direta. Eles não conseguiram comprovar a hipótese do Vale da Estranheza. E por que será? Uma explicação possível é que a gente simplesmente se acostumou. Hoje em dia, com tantos robôs, assistentes virtuais, avatares, talvez as pessoas já estejam mais calejadas, e aquele vale já não é tão fundo quanto era antes. Tudo isso leva a gente para uma reflexão final, uma espécie de paradoxo sobre a nossa relação com a tecnologia. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Pensa comigo, existe uma ironia aqui. Enquanto os cientistas trabalham sem parar para fazer as máquinas ficarem mais humanas, será que nós, os humanos, não estamos ficando cada vez mais parecidos com as máquinas? É só olhar para o nosso dia a dia. A gente passa horas rolando a tela nas redes sociais. Sente um pânico quando o celular está para descarregar. Muitas vezes, a gente acaba construindo mais relações virtuais do que físicas. É curioso, né? A gente cria as invenções para não servir, mas de repente estamos reproduzindo os mecanismos delas. E esse sentimento não é de hoje, não. Muito antes de existir o primeiro robô humanoide, lá em 1940, o Charles Chaplin já dava o recado. Ele nos alertava sobre um outro tipo de vale, um vale de falta de humanidade. E com isso, fica uma pergunta final para a gente pensar. À medida que a gente avança na construção de humanos artificiais cada vez mais perfeitos, será que a gente está se lembrando de como ser humanos de verdade melhores?